Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana. O Homem Integral, né, na companhia do amigo Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Que Jesus nos fortaleça, que possamos compartilhar energia de coragem, bom ânimo, alegria, gratidão, não é? Estamos estudando o capítulo 8, o homem perante a consciência. E o item que nós vamos dar continuidade, os sofrimentos humanos, a partir do 6º parágrafo. É isso aí. Na companhia do Vinícius, que está ali, ó, na técnica, dando todo o suporte. E lembrando que esse tópico, os sofrimentos humanos, a Joana começou falando sobre a questão de Buda, né? E que Buda trabalhou muito essa questão sobre o sofrimento e da finalidade dele, né? Que era encontrar uma maneira de libertar-se desse sofrimento e ser feliz. Então a gente está dando continuidade a isso. No 6º parágrafo, ela vai dizer o seguinte: no outro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento e de amargura. Então ela continua aí trazendo para a gente os motivos de sofrimento, né, e como nós podemos superá-los. E realmente a transitoriedade da vida física é algo que realmente assusta a todos nós seres humanos, saber que em algum momento teremos que deixar o corpo físico e com ele tudo que nós amealhamos aí ao longo de uma vida, sobretudo no que diz respeito às pessoas que são presas às questões materiais. Por isso que ela coloca a fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento. Não há quem não tenha apegos, né, de alguma forma, seja a coisas, a pessoas, a animais. E quando chega o momento de deixar a vida física, a dificuldade é muito grande. A gente lembra aí do livro Voltei, do Frederico Figner, né, que ele assina como Irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier, ele mostrando no desencarne dele o quanto que era difícil, né, se libertar de tudo aquilo que ele viveu. E ele utiliza o termo fluidos gravitantes, né, mostrando que os objetos, tudo era impregnado por uma energia. Magnetismo pessoal dele. Né? E quanto mais nós somos apegados às coisas, né, materiais, a pessoas, a situações, mais difícil se torna esse desprendimento e mais sofrimento isso vai gerar ao espírito. Por isso que é importante nós refletirmos, né? A gente lê os livros, e o próprio Frederico Figner fala no livro Voltei, de que antes de morrer, né, antes de desencarnar, ele tinha uma consciência de que isso iria acontecer e estava próximo. Talvez por motivos de saúde, ele começou a estudar muito atentamente todas as obras que falavam sobre a questão da morte. Ele estudou o livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano. Ele estudou a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, né? Sobretudo o livro A Obreiro da Vida Eterna. E ele vinha se preparando, né, para isso, a obra de Kardec, o livro Céu e Inferno. E nos primeiros tempos de recém-desencarnado, ele diz que tudo que ele leu é uma pálida imagem da realidade. Pois é. Porque os espíritos precisam utilizar da linguagem humana para expressar aquilo que eles estão vivenciando. E a linguagem humana é muito pobre para definir, né, a realidade do plano espiritual. E o Frederico Figner nos dá esse alerta de que nós precisamos, né, se nós temos uma certeza, e não há como fugir dessa certeza, de que cedo ou tarde teremos que deixar esse corpo físico, que a gente possa fazer isso sem tanto sofrimento, né? Libertar-se desse sofrimento do apego, de ficar preso às coisas materiais.
Miranda, eu não sei como é que vai fazer, né? Porque o apego dela aos bichinhos, como é que vai ser, Maria de Fátima Miranda? Vale, porque é algo, sabe? Melhor tu começar a tratar olha, isso. É interessante, eu gosto muito de todos os meus bichinhos, mas Deus foi muito misericordioso comigo, porque todos aqueles que já partiram, já foram muitos. Eu tô aqui brincando, mas isso é importante, né? Porque realmente tem muitas pessoas que têm um apego aos animais, porque assim, uma coisa é a gente amá-los. Aí é diferente. Outra coisa é o apego, porque a pessoa desencarna, ela fica ali naquele desespero e Deus cuida. Sim. Alguém vai chegar, até em nossa memória, alguém vai falar, poxa, ó, os bichinhos da Miranda ficaram aqui, vamos acolher em homenagem a ela, né? Para que ela fique tranquila que eles estão amparados. Eu oro pelos amigos que vão estar na fila, né? Mas olha, nós tivemos alguns animais. Não tô te agorando não, também. Nós tivemos alguns animais, tem várias patinhas lá do outro lado, né? Tem a Miel, que foi uma gatinha maravilhosa, tem Suzuki, Tuca, tem Tuca também, tem Tuca Vic, também, tem Mel. Mas eu acho interessante o seguinte, porque quando elas entraram em estado de enfermidade mais grave, eu fui acompanhando cada uma delas, eu nunca sacrifiquei nenhum animal. Só sacrifiquei um bichinho que foi socorrido na rua porque estava com sinomose e já no estado bem adiantado de contaminação com outros animais. Mas as minhas, quando tiveram câncer, eu fui até a última gotinha. O pessoal, pele e osso, teve uma delas que o veterinário falou assim: no humano eu chamaria isso de Alzheimer. 3 horas da manhã ela começava. Aí os vizinhos, eu fui pedir desculpa ao vizinho. Ele, não, a gente entende, ela tá velhinha. E elas partiram bem, entendeu? Eu fiquei com saudade, mas eu não fiquei desesperada nem... Não sei, foi uma experiência que para mim foi positiva, né? Mas nós vamos observar que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que a nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós vamos levar quando não estivermos mais aqui. E Jesus nos pede para guardar tesouros onde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. Por quê? Porque é o nosso aprendizado. São as nossas conquistas morais, as emoções, o sentimento, a saudade, não é? A lembrança daqueles que nós conquistamos, a reflexão daqueles que não nos amaram e também não soubemos amar. Então, nós vamos nos preparando para isso. E agradecemos a Deus pela oportunidade da doutrina espírita, porque ela nos esclarece. E uma coisa que nos auxiliou em relação aos animais, em relação à minha mãe, não é? Quando eu sabia que eu não ia poder estar com ela, falei, Senhor, olha, não posso ficar em Maceió cuidando dela. Então eu vou emprestar minhas mãos para cuidar de outras pessoas doentes. E você arranja mãos para cuidar da minha mãe lá. Desencarnou, veio me visitar. Na hora que estava desencarnando, esteve comigo no quarto. Ainda deixou uma mensagenzinha ali. E nós agradecemos a Jesus. Naquele ano, 2011, foi o maior presente de Natal. Por quê? Porque era 16 de dezembro, ela tinha feito sepsemia, várias paradas cardíacas, estava sofrendo e sobrecarregando pessoas que já estavam desgastadas no cuidado. Então seria muito egoísmo, né? Meu pai também. Então eu agradeço a Deus porque a certeza da imortalidade da alma e a reencarnação nos conforta. Então eu senti saudade, eu chorei, porque não sentir saudade e não ter luto é uma psicopatia, é uma frieza emocional. E graças a Deus, nós não temos essa frieza emocional. Choramos, sentimos saudade, mas no equilíbrio. Sempre agradecendo a Deus. É o que a Joana nos convida. E nos próximos parágrafos, ela vai mostrar como é que nós vamos nos aprisionando sem perceber. Vai continuar, Eduardo? Só um detalhe ainda, né? Já que o acaso não existe, a gente chegou nesse ponto dos animais, a gente está falando aqui do sofrimento em relação à transitoriedade da vida física. E eu sei que talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo agora estão nesse momento delicado, né? De um animalzinho que está partindo, que está numa situação de saúde muito delicada, ou que já tenha desencarnado, e isso gera um sofrimento muito grande, né? Muitas pessoas chegam a ficar em depressão, ficam muito mal. Eu já vi casos de pessoas dizendo que a vida tinha perdido completamente o sentido. E aí é importante a gente entender, né, isso que Joana coloca aqui, essa transitoriedade da vida física, ela vale pra gente, nós seres humanos, e vale para os nossos bichinhos, nossos animais. Eles também partem.
Inclusive, eu até sempre falei isso, né? Que quando eu desencarnar, eu vou lá conversar com Deus. Por que eles vivem tão pouco, né? Porque a gente sente muita falta, né? A gente tem um cachorrinho que vive aí em torno de 20 anos, né, Miranda? Sim, tem o chihuahua, ele tem uma longevidade maior. O cão de grande porte, ele desencarna mais cedo, né? Mas também o período de vida para ele... O gatinho também vive relativamente pouco. 18 anos, né? Pra gente é pouco, né? A gente queria que eles vivessem 100 anos. Agora, eu vi um vídeo uma vez que alguém estava falando do animalzinho que tinha desencarnado. E a criança que cuidava do animal, a pessoa estava falando, pois é, não sei por que Deus permite que eles vivam tão pouco. Aí a criança falava para o adulto, é porque eles já sabem amar. Quer dizer, eles vêm nos ensinar, né? Mas que você que está nos ouvindo, né, que você se liberte desse sofrimento, porque o seu animal que você tanto ama, o seu bichinho, o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, não importa qual seja o animal. Assim como nós, há a transitoriedade da vida física, mas ele permanece, ele continua. E ele segue uma jornada evolutiva. Segue uma jornada e muitas vezes até volta ao nosso convívio. Volta. Né? Sendo possível, a espiritualidade permite que ele volte ao nosso convívio em outro corpinho, em outra condição, para continuar a evolução dele. Aqueles que se amam, a doutrina espírita nos ensina, nunca irão se separar, mesmo com os animais, né? Podemos caminhar juntos, seja nessa encarnação e em outras encarnações também. Seguindo aqui, para quem está chegando, o livro Homem Integral. Só um momentinho. Diga. Quem tiver condições, procura ler o livro Todos os Animais Merecem o Céu. É do Dr. Marcel Benedetti, já está desencarnado, é um veterinário. Isso aí. Então, para quem está chegando agora, o programa Momentos com Joana. Estamos estudando o livro Homem Integral, no capítulo 8. Estamos aí no tópico Os Sofrimentos Humanos e vamos agora ao 7º parágrafo. A Joana de Ângeles diz: a busca do prazer é inata, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, ao consegui-lo, frui da satisfação momentânea, e por insatisfação psicológica propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter, pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e finalmente pela perda de objetivo após conseguido o anelo. Então, tudo passa, né? Mesmo as nossas conquistas, né, que a gente busca, quando a gente consegue, chega um momento em que aquilo perde um pouco do sentido porque já foi alcançado, e a lei do progresso. Imagina se Jesus chegasse à conclusão de que já fez o que tinha que fazer e fosse descansar. Pois é. Não, ele continua trabalhando, como ele mesmo dizia, eu trabalho, meu pai também trabalha, né, dizendo que Deus também jamais, como criador de tudo que existe, jamais se conserva inativo. E a gente tem que estar sempre anelando novas conquistas, mas não de coisas efêmeras, não de coisas que passam. Os espíritos, eles em nenhum momento eles condenam a busca pelo bem-estar, desde que, dizem eles, não enfraqueça nossas forças físicas nem morais, mas eles nos impulsionam a buscarmos aquilo que é eterno, aquilo que permanece sempre conosco, que são as conquistas morais, né? A conquista do sentimento, do amor, porque isso jamais vai nos trazer sofrimento, pelo contrário, vai nos trazer paz, vai nos trazer a verdadeira felicidade que todos nós buscamos. E o objetivo dele nos ter dotado de inteligência e nos ter dado livre-arbítrio é justamente para que nós possamos expandir, né, e crescer intelectualmente. Mas compreendendo as leis deles, que a nossa moral comece a se estabelecer e que nós possamos acompanhar essa grandeza da intelectualidade. Porque, olha, o homem inteligente, ele propicia recursos de dignidade para outros irmãos, né? Sempre que nós falamos daqueles abastados do mundo, lembramos da Condessa Paula no Céu e Inferno. Lembramos daqueles... o livro Céu e Inferno de Allan Kardec. De Allan Kardec, não é? A Condessa Paula era muito bonita e muito rica e soube colocar tudo que foi
confiado a ela à disposição do socorro de outros irmãos. Nos lembramos do Hermínio Moraes. Eu acho que esse senhor, ele recebe tanta oração. Onde ele está, deve ser tanta vibração boa de oração, porque sempre que eu falo de alguém assim, eu lembro dele. Foi um empresário, né? E ele tinha uma dignidade a ponto de ter um carro popular. Diz que ele tinha uma Fiat 147, que ele, quando ia para o trabalho na empresa dele, ele ia nesse veículo, porque era o veículo popular que a maioria dos seus funcionários tinham. Já pensou? Isso é tão sutil, não é? Isso é empatia. É você não se colocar nem abaixo nem acima do outro, mas na condição do outro. E outras coisas mais que ele fez e tantos outros que fazem, né? Porque nesse momento, dentre aqueles que estão nos ouvindo, tenho certeza que existem essas alminhas generosas que no silêncio, no anonimato, deixam pegadas de luz por onde passa. Dentro do lar, enfrentando os desafios domésticos com dignidade, com respeito a si mesmo, porque nós vamos aprendendo que a bondade no coração nosso surge quando nós começamos a nos respeitar diante das situações, circunstâncias e pessoas que nos convidam a certos desafios, e nós, por nos respeitarmos, vamos aprendendo a não entrar no barulho, não comprar briga, deixar o outro na companhia de si mesmo. É verdade que, por sermos imperfeitos, às vezes nos abstemos até de falar. Falamos o essencial para evitar, porque se a palavra pode ferir, a gente fica na oração silenciosa. Mas tem aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão dando depoimentos, que só quem sabe é quem testemunha. Então você que é avó, que é mãe, que é filha, que é pai, que é irmã, que é vizinho, que é amigo, você tem a oportunidade de ser um testemunho vivo da mensagem do bem. No esforço que faz, e na hora do desacato, lembrar de Jesus e colocar o Evangelho entre você e o companheiro do lado, que não chega a ser opositor nem adversário, não. É o irmão em perturbação. Uma hora somos nós, outra hora é o outro, né? Por aí vai. A Joana ainda coloca aqui nesse parágrafo, né, o 7º parágrafo, que a pessoa busca esse prazer, e seja ele de que ordem for, e uma vez conseguido, ela fica naquela angústia de manter aquilo indefinidamente. E as coisas na vida são transitórias. Mesmo quem consegue, por exemplo, a riqueza material, nós observamos que esses companheiros, eles têm aquele momento de satisfação, né, por estar usufruindo de tudo que o poder material, o dinheiro pode oferecer, mas depois de um tempo, muitos deles começam a se questionar por que ainda se sentem vazios, por que se sentem tristes, porque muitos ficam em depressão. Muita gente questiona como pode fulano cometer suicídio, fulano está em depressão, fulano é rico. Como se o simples fato de você ter dinheiro, você ter poder, significasse que você necessariamente estaria livre do sofrimento. E permeabilizasse você da dor. Não é como se a pessoa que tem isso, que muitos de nós almejamos, elas estivessem isentas de sofrimento. E às vezes se torna incompreensível para quem observa. Como pode? Por que ele é infeliz? Por que ele sofre, se ele tem tudo? Só que esse tudo, como diz Joana aqui, né, a pessoa coloca esse tudo nas questões da transitoriedade da matéria. O que realmente nos pertence é aquilo que nós carregamos na alma. São os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Isso é que vai trazer paz, isso é que vai trazer felicidade. A questão do mundo material, ela faz parte, nós precisamos viver aqui. Jesus colocou isso muito bem, que nós precisávamos estar no mundo sem ser do mundo. Porque se nós nos aferrarmos a buscar somente as coisas da matéria, inevitavelmente o sofrimento é algo que nos espera. A ilusão, de forma natural. A ilusão. Porque, olha, quando você deu o exemplo do irmão Jacó, mesmo fazendo essa reflexão dessas obras espíritas que esclarecem sobre o desencarne, ao desencarnar, ele sentiu dificuldades, né? Ele registrou, porque quando ele leu, ele foi se envolvendo com a ideia, mas do departamento de cima ao do meio, que é do coração,
Aí ele precisava elaborar muita coisa e desencarnado, mas nesse esforço de se preparar para o momento do desencarne, ele dignificou a presença da filha, do Andrade, que era o orientador espiritual dele, do próprio Dr. Bezerra, não é? Porque sem esse auxílio tão visível, seria mais difícil para ele lidar com a realidade que ele foi percebendo. Joana também ainda reflete com a gente da impermanência de tudo. Nós precisamos nos conscientizar que a vida ela é muito dinâmica. Nós hoje estamos com a saúde física, amanhã podemos não estar. O nosso corpo ele é suscetível a uma série de doenças, a uma série de dificuldades. E são experiências, são aprendizados. O próprio sofrimento, como ela inicia falando aí, citando Buda, ele traz o aprendizado, ele traz o crescimento também. O sofrimento nos proporciona a mudança de vida, a reflexão em torno da finalidade da vida. Então essa impermanência de tudo, ela causa muita angústia para muitas pessoas, né? Você hoje tem dinheiro, amanhã quantas pessoas perderam tudo durante essa pandemia e nunca poderiam imaginar que iriam perder tudo, né? Quantas pessoas chegam para mim e falam: Eduardo, eu não tenho mais nada, eu tinha uma vida confortável, eu tinha uma vida tranquila, eu perdi tudo. Então essa impermanência de tudo, isso gera muita insegurança, mas do mesmo jeito que muitos perderam tudo, muitos estão se reconstruindo, muitos estão recomeçando. Quando a gente vê essas tragédias, né, das chuvas, né, quantas vezes eu ficava observando na televisão a pessoa dando entrevista e a pessoa apontava para o nada e mostrava ali, era a minha casa. Você tem ideia do que a sua casa desaparecer de um momento para o outro com tudo que você tinha? E eu lembro de um homem que, não sei se ele estava em estado de choque, não sei o que era aquilo, não sei de onde vem aquela força, mas ele tinha inclusive perdido familiares, foi naquela tragédia da região serrana. Sim. E ele estava lutando para salvar outras vidas, né? Porque ele poderia estar sentado chorando, porque a família dele morreu quase todo mundo, e ele estava lutando ali junto aos bombeiros, aos outros moradores, para tentar salvar quem fosse possível salvar. E outros que diziam que Deus vai me dar forças para reconstruir minha vida, para reconstruir minha casa. São reflexões que a gente precisa fazer, né, de como a gente lida com o sofrimento, como a gente lida com essa impermanência de tudo. É o transitório, né? E essa busca do correndo pelos valores de fora, a saciedade vem rápido e fica uma inconstância. E nisso são portas que nós vamos abrindo para que essa sintonia inferior se estabeleça, e aí fica mais difícil nos desvencilhar, porque não será só o nosso magnetismo, é daqueles que também se unem a nós nessa conquista. Exatamente, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa, e que fica essa reflexão, né? Ainda vamos continuar tratando desse tema nos próximos programas, né? Pelo menos mais talvez 1 ou 2 programas aí, porque é um tópico extremamente importante, a questão do sofrimento humano, né? Como nós lidamos com o sofrimento. Sabemos que não é fácil. Eu, a Miranda, que estamos aqui no microfone, não pensem que a gente não passe por sofrimentos, por dores, mas a gente tem que lidar com eles com serenidade e confiança em Deus. Porque sem essas dores não teríamos também o mínimo do valor, não é? Que é o esforço, não desanimar. É isso aí. Então que Jesus dê força, né, a todos vocês que nos acompanham, que nos escutam aí no seu radinho, que nos escutam pela internet, para que, independente da dor, do sofrimento que estejam passando, nunca percam a confiança em Deus, na bondade de Deus. E na fala de Maria de Nazaré, a Chico Xavier, tudo passa, né? Tudo passa, e essa dor vai passar, esse sofrimento vai passar. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Muita paz, até o próximo programa. Um abraço, que Jesus nos guarde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.